e a multidão, nunca se extinguiu o poderoso magnetismo da virtude e do amor. Debalde surgem medidas draconianas da ignorância e da crueldade. Em vão aparecem os prejuízos eclesiásticos do sacerdócio, quando sem luz na missão sublime de orientar. Cientistas pressurosos, demagogos, subordinados por interesses mesquinhos, clamam nas praças pela consagração de fantasias brilhantes. O povo, porém, inclina-se para o Cristo, com a mesma fascinação do primeiro dia. Indiscutivelmente considerados num todo, achamo-nos ainda longe da união com Jesus em sentido integral. De quando em quando, a turba experimenta pavorosos desastres. Tormentas de sangue e lágrimas varrem-lhe os caminhos. A claridade do Mestre, contudo, acena-lhes a distância. Velhos e crianças identificam-lhe o brilho santificado. Os políticos do mundo formulam 1000 promessas aos espíritos das massas. Raras pessoas, entretanto, se interessam por semelhantes plataformas. Os enunciados do Senhor, todavia, em cada século se renovam, sempre mais alto para a mente popular, traduzindo consolação e apelos imortais. Graças a Deus. Fechando nossos olhos, acalmando o coração, podemos agora pedir: Deus Pai de infinita bondade, ampara nossos pensamentos para que voltemos todos eles para ajudar que o Wellington tenha uma boa explanação sobre o tema a seguir, que ele possa, Senhor, explanar da maneira clara, amorosa, tocar os nossos corações naquilo que realmente precisamos compreender dessa matéria de hoje. Que a espiritualidade amiga o ampare, que os mentores da casa estejam presentes para que essa noite, numa noite de estudo, seja agradável, gostosa, que saiamos daqui melhores do que chegamos. Que assim possa ser, graças a Deus. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor, aliás, que nós permitamos que a paz do Senhor esteja conosco, porque ela está sempre disponível. Cabe a nós promovermos, essa absorção desse fenômeno que está sempre disponível. Assim como de Jesus e os mentores da casa, parabenizando por estarmos aqui hoje, nos dedicando ao estudo de matéria tão importante. A parábola da figueira seca, ela não é exatamente uma parábola, ela é mais a narrativa de um fato que aconteceu e a partir dele, metaforicamente, a gente pode fazer várias associações. E essas associações eu também vou trazer, além do tema histórico, procurar trazer para o nosso dia a dia, dando uma explicação, ou tentando explicar de uma maneira mais objetiva como se aplicaria essa parábola aos dias de hoje. Primeiramente, a gente precisa pensar em termos mais sutis na questão do espírito. Nós somos uma caixa material de ressonância do espírito. E a questão do espírito é psíquica em todas as suas manifestações. Então, o psiquismo do espírito, ele se manifesta através do corpo físico, mas e através dos sistemas e aparelhos que existem nesse corpo físico. O principal aparelho, que depois rege todos os demais sistemas, é o aparelho psíquico,
né? Onde promove essa ligação espírito-corpo físico e assim podendo lidar com as mais variadas manifestações da matéria e não matéria. Então, assim pensando, ficará mais fácil para que nós possamos analisar essa parábola. A figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam o bem, mas na realidade nada produzem de bom, né? Esse está uma frase de Allan Kardec, que nos possibilitou também estar aqui hoje estudando essa questão. A parábola, ou melhor, o episódio da figueira seca, aparece nos evangelhos. Estão ali os evangelhos. No entendimento espírita, ela é vista menos como um castigo milagroso e mais como um símbolo espiritual profundo. Até porque não podemos associar Jesus a um tipo de castigo, nem a milagres, porque ele produzia fenômenos em função da sua ampliação do seu psiquismo em larga escala. O episódio: Jesus encontra uma figueira cheia de folhas, mas sem frutos. Então declara que ela não produzirá mais frutos e a árvore seca. Uma alegoria do que teria acontecido. Interpretação espírita. 1. A aparência sem conteúdo espiritual. Eu, inclusive, chamo a atenção para que a gente sempre traga essas questões que nós estamos colocando aqui para nós e para os nossos dias, né? A figueira representa pessoas, instituições ou crenças que exibem aparência de vida espiritual, ou seja, muitas folhas frondosas, né? Mas não produzem frutos reais de transformação, o quê? Moral. O nosso intelecto, para a nossa capacidade de expressão, ele, infelizmente, ainda anda mais rápido do que a nossa questão moral. Ele ajuda a puxar a moral, mas a nossa questão evolutiva, principalmente, é a questão moral. Não produzem frutos reais de transformação moral, ou seja, essa transformação que nós necessitamos não está representada através de termos muitas folhas, né, ou associando folhas a outras características. No Espiritismo, os frutos seriam caridade, amor, reforma íntima, humildade e evolução moral. 5 coisinhas só, mas importantíssimas. A árvore bonita por fora, mas vazia por dentro, o que ela simboliza? Uma religiosidade de aparência. Discurso sem prática. Conhecemos, estamos praticando. Conhecimento sem vivência. Jesus frequentemente criticava os fariseus por isso. Muito ritual e pouca essência, ou seja, pouco trabalho, né? Como é que nós estamos usando, né, todos esses estudos que a gente tem, que a gente faz, que a gente se dedica, né, efetivamente, ou estamos só ritualizando, né, essas práticas, essas pseudo-práticas? É muito importante que façamos essa análise. A parábola da figueira seca ou figueira estéril representa discrepância entre a aparência, o ego, o ideal, ou persona, né, que é personalidade, e a realidade interna, o self, ou seja, o eu profundo, que está no conteúdo inconsciente. Então, aqui a gente tem um conflito, né, do que aparece do superficial em relação ao profundo. Isso é uma discrepância, isso é um conflito. Ou seja, como nós funcionamos assim, nós estamos sempre em conflito. Na psicanálise, o milagre ou o fenômeno de Jesus ao secar a árvore simboliza o confronto com o vazio, conflito, né, com o vazio gerado por uma vida sem verdade ou propósito. Quantos de nós vivemos assim, né? Quantos de nós nós funcionamos assim? Não conseguimos encarar esse vazio, né? Quantos de nós paramos para pensar
para um estudo profundo, analisar a nossa vida, ou estamos sempre correndo, absorvendo informações em cascata, em alta velocidade? Isso é proposital e isso nos captura, né? Atendemos aos interesses de quem não quer que nós pensemos, ok? Para nos manter ocupados, nos fazer consumir coisas que não precisamos, de que não temos como pagar, em todas as áreas do consumo, né? Nós deixamos de ser consumidores para sermos consumistas. Então, o que acontece? Nós estamos cada vez mais, com isso, estamos cada vez mais longe de nos confrontar com esse vazio. E nós achamos que isso é insuportável. Mas é isso que vai nos levar a evoluir. Ou seja, o encontro conosco mesmo, encontro esse que é dificultado, nós vamos ver aqui, por um ego mal, por um eu mal educado por nós mesmos. E sem vazio ou propósito, né? Diante disso tudo que eu falei, qual é o nosso propósito? É um estouro de boiada, de manada, todo mundo indo para o mesmo lugar, fazendo a mesma coisa? Onde estão as singularidades, as individualidades? Lei de causa e efeito. A secagem da figueira não é vista como um ato de ira irracional, mas como imagem da consequência natural da esterilidade espiritual. Aquilo que não gera vida, crescimento ou bem, tende a definhar. Interessante, né? Se nós não estamos gerando vida, crescimento ou bem, nós tendemos a estagnar, quiçá definhar. Nós estamos longe de nos autoconhecer, estamos sem propósito, falando em tese, tá? Podemos estar sem propósito, não gerando crescimento, não gerando bem, o que não vai acontecer conosco, né? No pensamento espírita, toda consciência foi criada para evoluir, ou seja, lá quando falamos de lei de progresso, isso é incessante. Nós deixamos de ser seres totalmente irracionais para sermos seres pulsionais. Nós temos esse impulso, essa pulsão que nos leva a acreditar que podemos ir mais longe, que estaremos aqui amanhã, que teremos saúde, que estudaremos, que construiremos família, que promoveremos o bem, que construiremos algo para a sociedade, que deixaremos um legado. Isso é pulsional. E isso, a pulsão, ela busca satisfação de várias maneiras. Essa é uma delas. E isso não cessa e nunca cessará, porque é uma lei de progresso. Quando a criatura se fecha ao amor e ao progresso, cria o quê? Estagnação. Imagine uma água parada. O que vai ser produzido com aquilo ali? Alguma coisa boa? Não. Porque a estagnação, ela vai contra a evolução, a lei de progresso. Quando eu deixo de ir, quando eu vou contra uma lei, né, o que acontece com uma pessoa que infringe a lei? Ela tem que sair e ser reeducada, né? Ela passa a ser uma pessoa que não segue a lei. Não só a lei dos homens, mas também as leis de Deus, que funcionam na física, na química e posteriormente na biologia. Então, quando nós estamos desalinhados, ou seja, estamos fora do entendimento e do cumprimento dessas leis, nós teremos problemas, sofrimento e outras coisas mais. E a estagnação espiritual produz o quê? Sofrimento e vazio. A figueira como símbolo do espírito, saiu errado. A parábola também pode ser lida psicologicamente. Quando eu falei no início que ia trazer isso para o nosso campo do dia a dia, para a nossa questão, que eu falei que a questão do espírito é psíquica, a questão psíquica
Psíquica está envolta também na questão psicológica, no caso. O que seria, então, as folhas daquela árvore? Folhas, máscara, aparência social, persona, de personalidade. Nós vemos isso intensamente, atualmente, aonde? Redes sociais. Isso sempre existiu, tá? Na humanidade. Mas hoje isso está disseminado de uma forma que são as folhas daquela árvore, né? Frutos que essa árvore deveria dar, né? Verdade subjetiva, ética, afeto, ação concreta. Será que essas folhas aqui vão se transformar ou terão capacidade de gerar esses frutos aqui? Uma vida cheia de aparência e vazio de sentido termina seca, que é aquela questão da árvore. Ela não tinha, não tinha capacidade de produção, não tinha capacidade de dar frutos. Vamos nos colocar como folhas dessa árvore, ok? Essa leitura aproxima-se bastante da visão psicológica e psicanalítica que muitos autores espíritas contemporâneos desenvolvem, inclusive através de Jung, que é muito aproveitado nos estudos espíritas. Então, essa árvore passa a ter o quê? Essa nossa árvore, ou a questão da árvore em si, ela contém, nós como árvore, ela tem a nossa digital. Ela tem um modus operandi nosso, né? Se nós não dermos frutos devido, se não formos de encontro à lei de progresso, se não sairmos da estagnação, a nossa digital, que contém isso que eu falei, não dará frutos, não será uma boa digital, né? E aqui uma outra demonstração, né, de como essa figueira está associada a nós enquanto humanos, né, nessa alegoria aqui. A falsa promessa e a frustração. A figueira estava cheia de folhas, mas não dava frutos. Em uma leitura psicanalítica, as folhas representam o narcisismo. O que é o narcisismo? A gente já deve ter ouvido falar. É o amor ou admiração excessiva por si mesmo e pela própria imagem. O termo deriva do mito grego de Narciso, um jovem que se apaixonou pelo próprio reflexo na água. Vemos isso atualmente? Não é isso aqui, estamos falando de mito de Grécia Antiga, né? Foi uma maneira alegórica, né, que nos mostrou, né, como é que isso podia ser trazido para o nosso cotidiano, né? E funciona até hoje os mitos, né? Arquetipicamente, ou seja, no nosso psiquismo, esses mitos rodam no inconsciente desde sempre. Na psicologia, caracteriza-se por sentimentos de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia. Recorrente isso, ou não? Acredito que sim. Então, aqui nós estamos inseridos numa árvore que não dá frutos, porque nós temos esses componentes aqui. Um deles é o narcisismo, né? Esse narcisismo exacerbado não pode dar frutos, porque ele não vai de encontro ao que necessita ser feito para que aquilo dê frutos. E o ego, além do narcisismo, o ego. Ego é um termo que deriva do latim e significa literalmente eu. Em termos gerais, representa a consciência do indivíduo, a sua identidade e a percepção que ele tem de si mesmo. Isso é esse processamento psíquico que nós chamamos de ego. É a parte da mente que nos conecta com a realidade. Olha o que é importante. Conecta com a realidade. Isso é uma outra questão. Não nos conecta com o real, porque cada um de nós tem a sua realidade psíquica.
em função de como nós processamos, como o espírito processa essas informações sutis e permite essa consciência de mundo. Só que isso não tem espaço nem tempo. Isso é. Processa memórias, emoções e define a nossa personalidade. É esse o processo de funcionamento do ego. A fachada que o indivíduo constrói para ser admirado socialmente. Esse é um termo, né, que a gente usa muito desde sempre. É a fachada. Isso é fachada, isso, fachada, aquilo. Porque é só o que aparece. Aquilo é uma constituição de uma fachada. Não é do conteúdo, é só da superficialidade da coisa. Voltando à árvore. A ausência de figos simboliza esterilidade psíquica, ou seja, nada será produzido psiquicamente a partir de um campo psíquico estéril, onde há muito discurso e energia gasta na imagem, mas nenhuma entrega verdadeira, afeto genuíno ou capacidade de gerar informação. Aqui temos uma foto do elemento com o celular na mão, né, se admirando, ou selfie, alguma coisa assim. E aqui a persona, a máscara, a fachada que cada um de nós utiliza para viver em sociedade e evita tirar, né, para que a gente vá ao encontro de quem nós realmente somos. Porque nós, através de um ego mal educado, achamos que somos a cereja do bolo, que somos bons, que somos evoluídos, que fazemos caridade e por aí afora, né? Que somos bonitos, que educamos nossos filhos bem, que temos amigos. Isso tudo é uma construção psíquica. Isso não quer dizer que isso seja real. Isso é uma realidade. Tem diferença. Porque nós só acessamos 95% da nossa amplitude psíquica. Ou seja, 95% está no inconsciente. Nós temos raros acessos a essa questão. Por isso que lá em Kardec ele fala que muito pouco do que fazemos temos consciência. Então, se eu tenho acesso a isso reduzido, é porque eu não tenho condição de acessar o resto. Tamanha a magnitude disso. Então, para a gente ver como a gente está ainda infantil, pueril e limitado no acesso ao nosso campo psíquico. Então, se eu tenho esse pequeno acesso e utilizo isso ainda de uma maneira equivocada, é lamentável. É lamentável que a gente faça essa utilização tão imprudente assim do nosso psiquismo, né? Que é o que nos faz estar aqui vivenciando a realidade. A fé que transforma. Após o episódio, Jesus fala sobre fé e oração. A leitura espírita entende que a fé verdadeira produz transformação concreta. Isso aqui é um desafio ainda para nós. A gente tem dificuldade de saber ainda o que é fé. A fé não é acreditar, a fé é saber. Se eu sei, eu estou livre para dispensar, inclusive, crenças, porque aquilo é um conteúdo já assimilado por mim. E se eu sei, isso contempla um saber. E para se chegar nesse saber, é um caminho muito longo, que requer várias experiências de toda ordem. Então, se eu tenho dificuldade aqui, ele ainda fala verdadeira, por quê? Eu posso achar que tenho, mas aquilo não é a verdade. Eu constituo aquilo como uma realidade. Não, eu tenho fé. Mas você não sabe nem dizer o que é fé. Eu acredito. Não é acreditar.
é saber. Mas para chegar nisso, como eu falei, é preciso muito caminho. Então, nós temos, se ele fala que é verdadeira, é que eu posso ter uma falsa. Eu achar que tem, não tem. Só isso poderá fazer uma transformação concreta. Falamos lá em reforma íntima no início. Pensamento e vontade possuem força criadora. Concorda? A conexão espiritual sincera modifica a realidade interior. Então, temos aqui conexão espiritual sincera. Temos 3 requisitos aqui, assim como aqui na questão de fé, que nós temos que exercitar, aprender, entender, porque senão a realidade interior não vai mudar. Se eu continuar na superficialidade, sem entender como é possível fazer uma conexão, se essa conexão é espiritual ou não, se ela é sincera ou não, eu não consigo modificar a minha realidade interior. Então, eu não chamo, como as pessoas falam, de tentativa e erro. Eu prefiro chamar de tentativa e acerto, né? Eu vou tentar até acertar. Assim como pessoas que falam, o não eu já tenho. Não é correto isso. Eu não tenho nada. Eu posso ter 100% de não ou posso ter 100% de sim. Então, se eu falo que eu já tenho não, eu já estou partindo do pressuposto que eu só tenho 50% para trabalhar. E não é assim. Isso é uma visão pessimista da coisa. Né? Então, eu tenho um campo inteiro para trabalhar. Se eu achar que eu sou a cereja do bolo, isso fica mais difícil. Eu tenho que educar o ego para saber que nós não somos isso tudo que ele nos diz que somos. A ilusão do sintoma. O fato da árvore secar desde a raiz ilustra a desconstrução da neurose. O que é a neurose? Né? O ose significa uma enfermidade, o sufixo ose. Né? Como eu sou um ser em conflito e preciso vivenciar uma série de coisas, desde criança, na nossa estrutura psíquica, nós vamos construindo estruturas, né? Essa estrutura, vamos construindo uma estrutura para dar conta disso, para lidar com aquilo. Ok? Mas pela nossa limitação, né, de lidar com isso, ter uma criação difícil, ou sermos ainda espíritos a caminho, isso acaba se transformando numa ose, numa questão enferma. Então, nós somos espíritos enfermos. Lembra que Jesus disse que não veio para os sãos, né? Então, nós somos espíritos que, em função dessa construção da neurose, nós somos espíritos neuróticos. Todos aqui. Porque se eu tenho dificuldades e limitações, e todas são psíquicas, são de ordem psíquica, eu tenho uma neurose, eu sou neurótico. Nós somos neuróticos. E o que acontece aqui, secando desde a raiz? Há uma desconstrução da neurose. Ou seja, quando nos apegamos apenas à aparência externa para manter uma máscara, isso é uma defesa neurótica, rígida. Ok? Essa questão de falar que somos neuróticos, essas pessoas pensam que é uma ofensa, alguma coisa assim, não. A questão do espírito é essa, nós estamos aqui para trabalhar. Ok? Não é um problema, é uma dificuldade que todos temos. Então, nós enrijecemos isso aqui para manter aquele quadro da cereja do bolo, que nós não somos. Então, criamos uma cisão com a nossa própria essência. Ou seja, quando há essa desconstrução aqui da neurose, ou seja, a queda, caiu a ficha, alguma coisa dessa ordem, há uma cisão, o que é? É uma divisão, é cindido aquilo aqui na nossa própria essência. Estamos falando de sintoma, tá? A maldição da figueira não é uma punição arbitrária, mas uma consequência natural do auto-engano. Aqui nós vemos como a nossa existência, as nossas questões são de fato divinas, né? Como a gente tem sempre uma oportunidade de reparar esse aparelho e as coisas. É uma consequência natural do auto-engano. Uma vida baseada na falsidade psíquica esgota-se por si mesmo, ou seja, não vai prosperar.
em algum momento, essa ficha vai cair aqui, nós vamos ter uma cisão psíquica, né? Como muito nós temos. A gente precisa de remédios, precisa de psicotrópicos, precisa de remédio para depressão, ainda, né? Precisamos de remédio. Por quê? Nós estamos indo no caminho contrário. Então, esse sofrimento psíquico que nós temos vem dessa questão. Eu estou me afastando do meu eu, né? da minha questão de ser proativo, amoroso e trabalhar do bem e entender as coisas. Estou me afastando da lei de tal forma que eu vou ser brecado, vou ter um freio, né? Porque eu estou indo totalmente na contramão. Na vida a gente é assim, né? A gente é freado pela vida quando a gente está indo além da conta, né? Tem um limite. A gente tem uma proteção tal qual no computador, antivírus, chegou a hora que ele chama a atenção ali, o troço para, buga e etc. Nós funcionamos assim também. Então isso aqui é um freio, é um chamado para que a gente pare de funcionar assim e assuma o nosso desafio evolutivo. Então, é uma consequência do auto-engano, quer dizer, quantas vezes nós ouvimos isso, né? Você está se enganando, e a gente se engana mesmo para continuar vivendo. A fantasia é um recurso psíquico fantástico, sem ela a gente não conseguiria. Ok? E o que a gente faz com a criança desde pequena? Enche ela de fantasia, para que ela tenha um recurso psíquico. A gente faz isso sem saber. Enche a criança de fantasia, que ela é princesa, que ele é super-homem, que ele é isso, bota fantasia na criança, filmes de toda ordem, para que ela exercite sua capacidade psíquica imaginária de criar situações e, diante da realidade do sofrimento, ela possa se proteger desviando aquilo para um campo fantasístico. A gente faz isso também o tempo todo, né? Investindo numa possibilidade diferente daquela que a gente não quer vivenciar. E o recalque também é uma questão. A gente joga isso lá para o fundo, não quer saber daquilo, mas aquilo volta. Síntese espírita. A figueira seca representa um orgulho estéril, porque não se sustenta. A aparência religiosa, que também não se sustenta. Por quê? Porque é só aparência. E a gente não pode viver só de aparência, seja ela qual for, porque aquilo cai. Diante de um enfrentamento, de uma questão, aquilo aparece como inconsistente. A inteligência sem amor, a vida sem frutos morais. E o ensinamento central seria: não basta parecer vivo espiritualmente, é preciso frutificar no bem. Por isso que na parábola, no fato, Jesus teria eliminado aquela figueira, né? Porque ali não via capacidade nenhuma de produzir mais. Era uma figueira estéril, não tinha folhas. Então temos que associar toda essa questão da figueira para nós. Nós somos as figueiras, nesse caso. A crise como cura. Na psicanálise, secar a figueira pode ser equiparado a uma quebra de defesas ou ao colapso de uma estrutura egóica falha. A gente se constrói aquilo e fica tanto tempo tentando manter aquilo e recalcando o que a gente não quer ver, que isso chega a um momento de colapso. Colapso, surto, doença, né? Enfermidade, depressão e assim por diante. Essas enfermidades associadas à questão mental, que só crescem no mundo inteiro. Após a pandemia, então, onde nós fomos confrontados com esse vazio interior, onde não toleramos nem a própria família e fomos convocados a pensar, foi um estrago fenomenal. E está aí até hoje. Mas isso tem um lado positivo. Nós acordamos para o problema. Nós colapsamos para poder acordar. Os que quiseram acordar, logicamente. A crise
o sintoma que faz o sujeito secar e perder suas falsas certezas. É o primeiro passo necessário para entrar em contato com o inconsciente e iniciar a individuação. Individuação é um termo muito usado por Jung, também um dos desenvolvedores da psicanálise, na qual o indivíduo que é dividido se volta para uma questão de se tornar uno com ele, com o universo. Jesus falava, eu e o Pai somos um, né? E aqui na nossa abertura também foi falado alguma coisa nesse sentido. O processo de se tornar quem realmente se é autêntico e frutífero, porque essas possibilidades são inatas. Todos nós somos potências que nem imaginamos que somos. Então nós precisamos sair desse berçário espiritual e nos encaminharmos, nos alinharmos, estudarmos, conhecermos, entendermos, para não ficarmos aqui encarnações e encarnações repetindo, porque o que se repete incessantemente, seja bom ou ruim, acaba se consolidando em camadas psíquicas. Então é necessário fazer esse mergulho. Não vamos encontrar coisas boas, não queremos encontrar essas coisas, evitamos. Quantas vezes nós ouvimos, não mexe nisso não, deixa quieto, não, deixa para amanhã, procrastinamos, né? Esse encontro conosco mesmo. Enquanto isso não acontecer, sinto muito, a gente vai ficar voltando aqui repetindo. Repitamos o que é bom, repitamos o que nos faz evoluir, repitamos o bem. Então, é necessário aqui uma arrumação nesse processo psíquico aqui, que é ilusório. Aqui trazemos aquela estátua, né, da pessoa se automoldando, né, reconstruindo, e aqui os dois lados, né, um lado seco e um lado produtivo. Aqui uma figueira, né, antes seca, voltando a produzir, e aqui já produzindo. Perguntas que não devem calar. Que tipo de figueira somos nós? Que tipo de figueira deveremos ser? Queremos? Queremos realmente? Ou vamos ficar nessa estagnação aqui? Se queremos, estamos trabalhando para isso? Como? Se não, ainda, quando iremos trabalhar para isso? Ou até quando ficaremos aqui repetindo o que nos trouxe até essa situação que temos hoje? E essa aqui é aquela estátua do Pensador, de Rodin, né, simbolizando essas perguntas aqui que nós trouxemos para vocês. Então, temos a questão da ética permeando isso tudo, né? Que são valores que definem, dentro daquilo que eu perguntei antes, o que eu quero, o que eu posso e o que eu devo. Conhecemos isso, né? Está muito na doutrina. Porque nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, e nem tudo que eu devo eu quero. Então, precisamos sair desse dilema aqui ético-filosófico, porque nós temos capacidade. Se nós entendermos isso, essa pequena coisa aqui, já é muito valioso. Muito valioso. Mas entender de uma maneira não contaminada, não deixando que o nosso ego mal educado nos faça olhar para o outro lado. Então, encerrando agora a nossa palestra, essa vai ser colocada em breve no YouTube, no @welcanal, e lá no Instagram, o meu endereço é @Wellington Barbosa Psicanálise. Lá a gente pode se encontrar. Muito obrigado a todos. Boa noite. Nós que agradecemos tudo que recebemos hoje. Vamos passar ao passe.
E vocês podem se colocar na posição de receber, porque a espiritualidade vai fazer o trabalho dela.